Novo Hyundai HB20 hatch 1.0 aspirado na configuração Sense. Será que ele é uma boa opção de compacto de entrada? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Prazer, meu nome é Marcel. Estamos aqui agora com a nova geração do Hyundai HB20 na carroceria hatchback com motor 1.0 aspiradinho na configuração Sense, que é a configuração de entrada. O hatchback, assim como o sedã, ele trouxe a nova remodelagem da linha HB20 com um novo desenho, novo interior, um entre-eixos um pouco aumentado para trazer um conforto interno melhor para os passageiros, principalmente no banco traseiro. E esse aqui também trouxe algumas mudanças na configuração mecânica. E já que estamos falando no sedã, a gente já tem um vídeo aqui no canal com as nossas avaliações, impressões. Ele no caso era um preto também, como esse aqui, com o motor 1.0 turbo, que é uma novidade da linha HB20, na configuração Evolution. Eu vou deixar um card aqui em cima para vocês acompanharem, mas é um carro bem legal. Então, voltando para esse carro aqui, vamos conhecer. Ele se trata da opção de entrada, né, o carro de base da linha HB20. No pacote Sense, ele tem a frente com o mesmo desenho dos demais, porém a grade aqui ela tem essa borda preta pintada na cor do veículo. Os faróis são de máscara negra, 100% halógeno, não tem nenhuma lâmpada de LED aqui embaixo. Aqui ele não tem o farol de neblina, né? Mas tem essa porção aqui de plástico, um acabamentinho, mas sem o farol de neblina. Aqui na lateral dele ele é mais simples, ele está equipado com as rodas de aro 14, com calotas. Os pneus são na medida 175/70, roda 14. Os retrovisores dele são retrovisores e maçanetas sem pintura. Ele é só uma peça plástica, mas não tem nenhum acabamento, nenhuma pintura. Nas colunas aqui de porta, tanto nessa cor preta quanto nas cores claras, ele não tem nenhum acabamentinho aqui nessa coluna, a lata aparecendo mesmo. Também aqui na porta de trás. E aqui na coluna C ele tem esse acabamento de plástico aqui, um acabamento texturizado que confere um ar mais jovial para o carro. Nas unidades de cor clara ele até dá aquele remete àquele teto flutuante, mas aqui como é preto não destaca muito, mas nos claros fica aquela diferença bem marcante. E aqui na traseira ele traz o visual novo, remodelado. Inclusive o HB20 foi um carro campeão em polêmica nesse design dele novo, principalmente na traseira da versão hatch. Ele tem essas lanternas aqui grandes que invade a tampa do porta-mala, então tem esse desenho aqui bem grande, bem amplo, no estilo bumerangue. Aqui tem uma curiosidade, que a lâmpada de ré vem aqui embaixo, assim como no sedã. E para abrir o porta-malas tem uma abertura elétrica, diferente do anterior que era uma abertura mecânica. Ele manteve os seus bons 300 litros para um carro compacto. É um porta-malas bem amplo, bem bacana. Ele também tem um bom acabamento, você vê que é tudo de plástico. Inclusive aqui nas laterais, revestimento de banco, você não vê lata em canto nenhum. E aqui na tampa do porta-malas, fica até uma provocação para a concorrência, que tem às vezes só uma porção de plástico aqui central. Esse não, ele tem a tampinha aqui embaixo toda revestida com acabamento em plástico. E isso eu acho bem legal. Para entrar no veículo ele não possui acionamento remoto, então é uma chave simples. O acabamento aqui de portas é todo em plástico rígido, não tem nenhum material diferente aqui, macio. Tem alguma textura diferente. Os puxadores de porta são pretos aqui em plástico. Os acionamentos dos retrovisores são manuais. Os vidros elétricos ficam aqui na porta. E ele tem um acabamento aqui diferente, que imita um couro igual às versões mais caras, porém é um plástico duro. Inclusive essa costura que tem aqui é em plástico também. Os bancos dele tem uma tonalidade escura. Eu acho bem agradável, bem bonito esse tipo de coloração. Prefiro assim até do que bancos com colorações coloridas. Aqui embaixo a gente tem regulagem de altura e ajuste para as costas. Aqui no interior, vamos entrar na cabine para conhecer.
Ele tem um acabamento todo em plástico como a categoria. Tem uma faixa prateada de ponta a ponta aqui no painel, que confere um ar mais moderno para o carro. As saídas de ar são pretas sem nenhum acabamento, né? Tem só uma capinha aqui Black Piano. O sistema de som, ele perdeu o multimídia, mas tem um sistema com Bluetooth aqui bem bacana, bem fácil de acessar. Aqui ao centro vem os comandos das travas do carro. Pisca-alerta é um botão aqui estilizado, bonitinho. O ar-condicionado dele é um ar-condicionado de acionamento manual, não tem nenhum divisor digital. E aqui embaixo, nesse porta-objetos, não tem aquela tampa corrediça para esconder alguns objetos que você tenha, mas tem uma tomada USB e uma 12 volts aqui. Ele é equipado com câmbio, uma transmissão manual de 5 marchas. O volante dele eu achei bem bonito, bem agradável. Ele tem esse acabamentinho aqui prata, que é interessante para um carro simples, né? Então já tem uma textura diferente. Nós não temos aqui os comandos do piloto automático, mas em compensação temos aqui os comandos do som, que é interessante para um carro de entrada, eu não esperava por isso. Então temos aqui comando do som e para atendimento e desligamento de telefone celular. Ele tem aqui as opções de mudança de faixa, né, pisca-alerta e acendimento dos faróis. E desse lado, dos limpadores de para-brisa e vidro traseiro, e o do para-brisa com intermitente variável. Para um carro de entrada, isso também é um ponto importante. Já que no painel de instrumentos dele, vou até acionar aqui para vocês olharem. Ele tem uma coloração predominantemente branca. Eu acho bem bonito, lembro da Creta. Inclusive até prefiro assim do que aquele digital que vem nas versões mais caras. O computador de bordo tem funções aqui por esse pino, né? É um sistema mais rudimentar, por assim dizer. E uma coisa curiosa, quando você engata a marcha ré, aparece um aviso sonoro e visual no mostrador dele. Já aqui nas portas traseiras, ele repete o acabamento que a gente encontra lá na frente, porém com acionamento dos vidros aqui manuais. O interior, com o aumento do entre-eixos para 2,53 m, ele trouxe um espaço melhor aqui para os ocupantes na parte traseira. O anterior era bem limitado, esse aqui trouxe um espaço um pouco melhor. Ele tem apoio de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, com uma disposição diferente, né? Um sistema um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. E rebatimento aqui, ele é inteiriço, ele não rebate o banco separado. Algo curioso também, esse aqui, por se tratar da versão mais simples, nós não temos nenhuma luz de cortesia para os passageiros do banco de trás, muito menos alça de teto aqui para os ocupantes traseiros também. Eu acho isso uma pena. Essa configuração mecânica 1.0 aspirado já é conhecida da geração anterior, é o motor 1.0 capa, mas com algumas modificações. Por exemplo, ele já não traz mais aquele sistema rudimentar de partida frio por tanquinho, e ele entrega 80 cavalos no etanol, que é o caso agora a 6.000 RPM, e entrega 10,2 kg de torque a 4.500 RPM. Ele também tem um sistema de direção elétrica. Algo curioso é o amplo espaço que a gente tem aqui, ó. Eu estava olhando e parece que dá para mexer no carro inteiro sem tirar nada do lugar. Então é bem fácil aqui para manutenção. Agora vamos dar uma volta aqui na estradinha para ver como é que esse carro se comporta, tirar algumas impressões de rodagem e consumo. Vou zerar aqui o computador de bordo com o sistema rudimentar dele, né? Vou falar um pouco aqui sobre o carro, depois eu volto ao final com o consumo dele. Esse carro hoje ele é pedido lá no site da Hyundai o valor de R$ 47.990, essa versão Sense. Ele também traz um pacote na versão Sense Pack, que traz algum sistema de segurança por R$1.000 a mais, R$ 48.990. Então ele já inclui controle de tração e estabilidade, airbags laterais e sistema de luz de emergência, de frenagem de emergência aqui nas luzes de freio, e também auxílio de repartida em rampa. Eu vejo como um bom investimento. Por R$1.000 a mais você trazer esse pacote de segurança para o carro, eu acho que é um valor mais que justo. Inclusive eu recomendo quem for comprar esse carro zero buscar essa versão. Não sei como é que vai ser em oferta de concessionária, mas deixa aqui o alerta, né? Paga R$1.000 a mais e tem um carro bem mais completo em termos de segurança.
Esse carro, eu vou deixar minhas impressões aqui que eu tive com ele. Ele é um carro bem leve de dirigir. E como ele tá bem novinho, essa unidade tá bem novinho, ele tá todo justinho. Então o carro, ele é um carro bem leve de dirigir. É um carro competente em termos de suspensão. Ela filtra bem aqui as irregularidades do piso, inclusive melhor do que a geração anterior. Ele também é bom de curva. Eu achei bem legal. Eu fiz algumas curvas com ele mais arrojada. E o carro tem um feeling bem bom de suspensão. Então bem interessante, até para quem gosta de andar um pouquinho mais rápido. O motor dele 1.0, ele não é fortão, né, porque é 1.0 aspirado, mas entrega um bom desempenho até para o carro 1.0. Eu andei bastante aqui em Minas, que tem muita ladeira, com ele de quinta marcha, então tinha subida, descida e andava de quinta marcha, inclusive agora, ar ligado, quinta marcha, cravei o pé todo, lógico, mas o carro vai sem precisar ficar pedindo marcha de volta. O consumo dele, ele se mostrou bom, o consumo pelo que eu andei em trânsito, mas eu vou deixar para falar isso mais ao final desse vídeo aqui, que a gente vai ter o consumo real dele. Em termos de barulho da cabine aqui, o motor, apesar de ser 3 cilindros, tem aquele ruído característico. Ele é bem silencioso, ele não invade muito a cabine, o ruído desse motor. Isso também é legal porque motores 3 cilindros tem um ronquinho bom. Eu gosto desse ronquinho áspero, mas à medida que você vai andando muito tempo com o carro, ele fica um pouco enjoativo, porque é alto, né? E esse aqui não, esse aqui é baixinho. Ele também tem um bom sistema de frenagem. Eu gostei do sedã que a gente andou. Ele tava com uma frenagem um pouco estranha. Eu freava, ele puxava pro lado. Esse aqui não, ele vai certinho na trajetória. O sistema de direção dele é elétrico e ele é progressivo também. Quando você tá com o carro em manobra, andando na cidade bem devagar, ela é super leve. Mas quando você tá aqui em trecho mais rodoviário, né, até com a velocidade acima de 40 por hora, ela já vai ficando pesada. Então isso é bem interessante. Ele tem aqui o repetidor de pisca aqui, né, por 3 vezes, que antes não vinha, nessa nova geração já vem. O volante não tem regulagem de altura nem de profundidade aqui nessa versão, mas eu encontrei uma boa posição aqui pra mim, pelo menos pra mim, pra minha estatura de 1,75 m. Eu coloco o banco no mais baixo possível, aqui tem uma regulagem boa de altura do banco. E o volante, como ele é um pouquinho mais alto, eu fico com o braço um pouco flexionado aqui, então eu me senti bem aqui nesse sistema aqui de banco e volante. E ele responde bem, assim, você dá a pé, ele vai embora, não falta força, sai rápido de sinal, você vai trocando de marcha rapidinho. O câmbio tem uns engates aqui maravilhosos, até me lembra muito os engates da Volkswagen, que tem aquela caixa do Golf, que é uma caixa boa, né, assim, rápida de trocar marcha. E nesse carro aqui ela é bem parecida, então ponto positivo. A embreagem é leve, os pedais aqui são fáceis de operar, até para fazer um ponta-taco aqui quando você freia, o acelerador fica fácil aqui de encontrar para fazer esse movimento. Então é bem legal. O sistema de ar-condicionado dele aqui funciona super bem, é bem forte, bem competente. Inclusive ele tem uma coisa que eu comentei no vídeo do Corsa, que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês olharem, o Corsinha Classic, que é uma coisa que nesse carro pecou. Ele tem aqui as saídinhas de ar, não sei se dá pra ver aqui pela câmera. Você fecha o ar, mas ainda continua passando um pouquinho de corrente. Isso é uma coisa que eu não gosto. E no Corsa lá antiguinho, né, o Corsinha Classic, legal demais, ela funciona de forma perfeita. Você dá o comando aqui para fechar a saída e ela de fato lacra a saída do ar-condicionado. Aqui não, ainda passou uma pequena corrente. Bom, tô voltando aqui agora pra gente ter uma ideia de consumo. Eu andei naquele estilo mais devagar, sempre ali 60, 70, em descida 80. E ele tá abastecido com etanol. Ele tá marcando aqui 14,6 km por litro. É um carro que entrega um bom compromisso ali entre desempenho e consumo. Lembrando sempre que é 1.0 aspirado. Tô aqui no trecho de subida, quarta marcha, ar ligado. E gostei mesmo. O comportamento desse carro aqui, ele me surpreendeu demais. Eu fiquei imaginando só esse carro com aquele motor 1.0 turbo, com um câmbio manual, que não existe 1.0 turbo manual, mas eu fiquei imaginando essa carroceria com 1.0 turbo, câmbio manual,
e uma rodinha 16 com a suspensão um pouquinho mais firme, deve ficar uma coisa assim excelente para dirigir. Mas em relação a isso daqui, o carro aqui entrega um bom comportamento dinâmico, eu gostei demais. Um bom consumo, um bom isolamento acústico, um carro é confortável, é fácil de dirigir. Inclusive para quem pensa em comprar um carro compacto de entrada, né, com um motorzinho pequeno para andar na cidade, ou mesmo um único carro, e que gosta de dirigir, então eu acho que isso aqui é um carro bem interessante, econômico, compacto, tá, um carro de entrada, entrega um bom conforto, um bom compromisso ali entre desempenho e consumo, um carro gostoso de dirigir. Isso aqui eu acho que é uma das excelentes opções que temos aqui no mercado, então fica a dica. E aí pessoal, o que acharam do vídeo? Carrinho 1.0, aspiradinho de entrada, o motor entrega até um desempenho razoável por ser um carro aspirado. Ele também entrega um bom consumo, então um carro bacana para a cidade, né? Para quem não se importa em ter um carro automático. Ele já entrega aqui um bom pacote de equipamentos, né? Ele tem o básico e ainda tem aqui comandos de som no volante, que eu não esperava isso para um carro dessa categoria. Travas elétricas, ele é bem agradável de dirigir, eu gostei bastante desse carro. Inclusive, é uma boa recomendação aqui de carro básico para quem precisa de um carro para andar na cidade, se locomover. Esse aqui eu vejo como uma boa opção. E eu vou ver se eu levo esse carro agora no próximo vídeo para um trecho de serra, não é uma serra muito grande, mas um trecho de subida, para ver como é que esse motor 1.0 se comporta de fato, se ele dá conta do recado ou se ele vai ficar rateando lá. Então, sem mais delongas, eu vou fechando o vídeo por aqui agora. Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão ou mesmo crítica, coloca aqui embaixo para a gente poder responder vocês, e nos vemos lá no próximo vídeo. Um abraço pessoal, tchau!